Um novo tempo começa com sacrifício, e é um sacrifício vivo, como diz em Romanos 12. Nós estamos vivendo o tempo de abril, e o tempo de abril é um tempo muito profético. O tempo profético de abril fala de um novo começo. A estação Kairos de Deus é a que mais importa na nossa vida, e não a estação cronológica. A estação cronológica é a estação dos dias e dos anos, é a estação dos meses, é a estação da primavera, verão, outono e inverno, é a estação de 2025, 2026, isso é cronológico, todo ano continua a mesma coisa. Mas a Bíblia é uma estação de Kairos de Deus. Não é sempre, não é todo mês novo que algo novo acontece. Não mesmo. E vocês sabem disso, porque não tenho comprometido a verdade com vocês. Em março disse que seria um mês muito desafiador, e que se nós vencêssemos março, isso nos daria o ritmo do ano inteiro. Quem se lembra dessa palavra? Quem viveu um março fácil, fala glória a Deus? Ninguém. Oxe, cadê os crentes dessa casa que não viveram um março fácil? Quem viveu um março onde você precisou resistir? Levante sua mão. Quem viveu um março que precisou orar um pouco mais, fazer um desafio novo de oração, de jejum, de clamores e súplicas, que precisou acreditar mesmo sem querer acreditar, amém? Eu também. Então, mas abril não, abril no calendário de Deus significa um tempo Kairos para novos tempos. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 tem essa realidade, você pode conferir na sua Bíblia. Para tudo Deus tem um tempo, Deus não faz as coisas fora de tempo. Nós estávamos admirando ali na árvore do estacionamento da Farol, a pombinha que colocou 2 ovinhos, né? E pode parecer tão simples, mas não dá para tirar aquele ovo do ninho e querer que nasça um pombo antes da hora, vocês entendem? Senão ele vai virar um omelete de ovo de galinha, de ovo de pombinha, não vai virar um pombinho. Então muitas coisas na nossa vida, se nós errarmos o timing, a gente perdeu o propósito. Ficou claro? Se eu erro o timing, então assim nós não podemos, nós temos que estar alertas e vigilantes. É por isso que nós estamos em jejum e oração. Até Pentecostes são dias em que nós precisamos orar e jejuar e buscar de Deus. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o que eu posso fazer para me mover em obediência? Deus, o que eu posso fazer para permanecer fiel? Deus, que sacrifício que eu devo fazer nessa estação? Essa é a estação propícia para isso. Você tirar o ovo antes da hora não vai tornar em propósito, vai tornar em aborto. Misericórdia de nós, Jesus. Porque nós não vivemos tempos naturais, como crentes nós vivemos tempos proféticos, e a Bíblia representa começo, representa libertação, representa recomeço. Quem precisa ser liberto de algo, levante sua mão. Quem precisa começar algo novo, levante sua mão. Quem precisa recomeçar da onde caiu, levante sua mão. Então agora, Deus, nós estamos inaugurando uma nova estação. Nós seremos obedientes ao tempo que o Senhor está determinando no céu. Não é todo mês que algo novo acontece, mas nós alinhamos a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa vontade, a sua perfeita vontade. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa sensibilidade emocional, perdoa a nossa racionalidade. Nós nos colocamos em obediência nessa manhã. Pai, dá-nos um novo começo. Pai, dá-nos um novo recomeço. Pai, livra-nos do Egito do passado, em nome de Jesus, amém. Declare a palavra, Êxodo 12:2, a palavra de Deus diz: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Gregório, no Império Romano, falou que janeiro era o primeiro mês do ano, mas a palavra de Deus diz: este mês, a Bíblia abriu, este mês será o seu novo começo, este mês será o seu novo início. E é por isso que Gregório também precisou Jesus nascendo em dezembro, um menininho fraquinho na manjedoura. A gente celebra Natal aqui, viu, irmãos? Mas Jesus não nasceu em dezembro, com todo respeito. Desculpa se eu te informei de uma coisa que você não sabia. Deve ter nascido em outubro. Pelas estações bíblicas, ele deve ter nascido em tabernáculos.
Mas Gregório, no Império Romano, precisava enfraquecer a imagem de Jesus, porque Jesus atrapalhava os planos do Império Romano de expansão. Vamos estudar a história da igreja, para não repetir a história dos erros, dos abortos de propósito espiritual. Nós somos especialistas em abortar planos de Deus, com o nosso sentimentalismo barato, a nossa lógica gregoriana, quando nós deveríamos ser obedientes, quebrantados e contritos, para nos apresentar íntegros e irrepreensíveis como sacrifícios vivos. Eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que eu sinto, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu não vou fazer o que faz sentido, eu vou fazer a tua vontade, Deus. Manda que eu faço. Pastor, mas como eu sei? Poxa, você está numa igreja que o pastor te coloca na página. Você está num movimento profético e apostólico de avivamento. Você tem a Bíblia na sua mão, é só ler. É só ler. É só entender o que você lê, pedir revelação do Espírito Santo. Não tem como errar. Só se você quiser. Aliás, tem como errar. É ignorar a palavra de Deus. É não respeitar os profetas. É ignorar, é desonrar a profecia. Fui para um café de pastores essa semana, ouvi que nós temos que honrar a profecia. Que apesar de haver vários falsos proféticos, a profecia é a única maneira como move o povo de Deus para o propósito de Deus. Só essa chapuletada que eu e meus líderes que foram tomaram. E sim, é verdade, há muitos falsos profetas, mas há os genuínos. E quem se move na genuidade da palavra de Deus não fica refém de emocionalismo barato, de igreja tipo coaching e de encorajamento que não leva você a lugar nenhum. Palavra profética, palavra pregada, o respeito aos profetas. Então eles precisavam, de um jejum de Jesus fraquinho, um bebezinho, para inaugurar um novo tempo difícil em janeiro, entendeu? Os primeiros anos da vida de um bebê são meses difíceis. Os primeiros 2 anos da vida de um bebê determinam muito da sua integridade emocional, física, das doenças que ele vai ter. Então precisavam de Jesus que ainda não tinha vencido nada, sabe? Mas daí eu me lembro daquela canção assim, ó: ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e estará vivo para sempre. E que estação é essa? Morreu e ressuscitou. É a Páscoa, família, que o que nós celebramos semana passada foi a Páscoa, família. Então que estação é essa? É um novo começo, família. É Jesus vencedor, é Jesus obediente, é Jesus resiliente. É o sangue dele derramado por poder e amor a nós. É o sangue dele derramado para garantir perdão das nossas fraquezas e iniquidades. É o sangue dele derramado nos umbrais da casa, protegendo os lares, as famílias, as situações. É o sangue derramado para tirar o povo do Egito e colocar ele caminho à terra prometida. Deus tem uma terra prometida nessa nova estação, e é por isso que celebramos a Páscoa. E nessa manhã, com autoridade, nós abrimos a Bíblia com um sacrifício vivo. Aí o pastor fala assim: irmãos, tempo propício para fazer voto com Deus. Você está com a causa emperrada, você está no mesmo emprego há anos, não tem promoção salarial, seu ministério não bomba, sua vida não vai para frente, e você fala assim: pastor está precisando de dinheiro. Bom, como eu acredito no profeta dos profetas, Jesus Cristo, e ele falou comigo antes de falar com vocês, eu obedeci. Estou em posse de vitória, com contrato assinado para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Porque quem obedece, recebe. Aqui. Não, o pastor não está precisando de dinheiro, graças a Deus. Mas a igreja tem planos de avanço. Quanto maior, mais vidas serão salvas, mais famílias serão curadas, mais casamentos serão restaurados, mais enfermos serão tocados pelo poder do Espírito, que não explica, mas que cura. Ah, mas a minha experiência regressa. Não é essa. Desculpe, irmãos, eu não sou sua experiência regressa. Essa igreja se chama Farol, não é o nome da sua última igreja. Não posso pagar pelo pato do engano que você viveu. Vem e vê, testa, faz prova, vê se funciona. Se não funcionar, não faz mais. Se funcionar, faz como alguns irmãos que pegam 3, 4 por mês, de tantas respostas que tem tido dos céus.
Sabe, irmãos, muitas vezes nós obedecemos tantas coisas, inclusive a voz dos nossos sentimentos e lógica, e não obedecemos a voz de Deus, porque nós não acreditamos. E aí ficamos emperrados, vamos ficando paralisados, vamos nos movendo por meio de medo, de desconfiança. Essa é a estação onde ou você é curado para prosperar, ou você repete, próximo ano. Essa palavra de alinhamento, que bom que eu preguei hoje, glória a Deus, Pai. Eu queria que minha sogra pregasse, mas que bom que ela pregou umas 6 vezes lá no Mevan, não pôde pregar hoje de manhã, vai pregar à noite. Que bom, porque eu acho que eu estava precisando dessa palavra para esse público da manhã. É ou não é? Você sente que está pegando aí na sua veia? Está tocando seus sentimentos? Está alinhando sua vontade? Irmãos, não tem segredo. Deus define. É Ele que define, não sou eu. Eu só sou um porta-voz. Olha, este mesmo mês será o princípio dos meses. É o mês onde você tem guerra nas suas emoções, e é o mês onde você tem guerra na sua razão. Porque são 2 coisas que podem roubar você do propósito de Deus: suas emoções e suas razões. Mas também é o mês que redefine o começo. Deus muda o calendário do povo que estava escravo, porque o passado não podia mais definir quem eles seriam no futuro. E em Deus sempre há um novo começo. Engraçado que acho que 3 pessoas falaram para mim: pastor, estou grávida. Por que será? Cadê as gravidinhas novas aqui da Farol? Levante sua mão. Aleluia, uma aqui, tem outra, cadê? Tem outra lá, glória a Deus. Tem mais alguém? Pois quem quer engravidar? Quem quer engravidar, põe a mão no útero agora. Põe a mão no útero agora. É isso. Deus abre a madre para este novo começo. É uma estação propícia para gerar frutos, para gerar planos de Deus. Olha, deixa eu dizer uma vantagem: se não for em abril, vai ser em maio. Os filhos lá de casa são todos de maio, porque quando não é em abril, vem no fogo do Pentecostes. É fogo em cima, é fogo embaixo, é fogo no altar, é fogo em casa. Aleluia! Crente bom é crente bom de cama, irmão. Ele se guardou a vida inteira para ser fiel à sua esposa, ao seu cônjuge, e a dar no couro até o fim da vida. Eu profetizo que até os velhos ressuscitarão nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, o que está errado? Vamos ver sexo a partir da Bíblia, e não a partir da tradição pornográfica gregoriana que vivemos. É de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Todo tempo novo, porém, começa com um sacrifício. Êxodo 12:13, a palavra de Deus diz que aquele sangue seria para eles um sinal, e as casas que estiverem com o sangue, o anjo da morte não visitaria. O sacrifício que fazemos no altar do Senhor, as entregas da nossa vontade, dos nossos sentimentos, as entregas que fazemos em recursos, as entregas que fazemos em tempo. Tempo é entrega. Palavras de generosidade são entregas. Quando nós fazemos esse tipo de entrega, isso gera o poder do sacrifício sobre a nossa nova estação. Quando você vai começar algo novo, você concorda comigo que tem que plantar? Para poder colher, você vai precisar plantar. O que é que lembra a plantação de florescer? A semente que você plantou. Então, se você planta amor, generosidade, perdão, graça, se você planta obediência, se você planta recursos, você colhe na semente do que você plantou. A palavra de Deus ressignifica o tempo do sacrifício com a cruz. Em Lucas 22:19 e 20, a palavra de Deus diz: este é o meu corpo, nós vamos celebrar hoje. Ele foi dado por amor a vocês. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Jesus está dizendo assim: olha, o cordeiro no Egito garantia proteção, agora é o sangue de Jesus que garante a libertação. Você não precisa mais matar um cordeiro, pegar o sangue e aspergir na sua casa, mas você pode pegar o óleo ungido e declarar por fé: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. Sabe, irmãos, crianças que sofrem com pesadelos, eu aconselho, pais, não fica refém da insônia, dos pesadelos dos seus filhos, não. Pega um pouquinho de óleo e declara: o sangue de Jesus tem poder sobre a sua mente, meu filho. Vai dormir em paz, vai ser protegido. Sabe, aquela coisa emperrada, aquele contrato, né? Aquele contrato que não
não vinga. Você pega um pouquinho de óleo, mancha o contrato com o óleo, mas resolva. E diga assim: em nome de Jesus, Pai, eu declaro, o sangue de Jesus tem poder sobre esse contrato. Eu me lembro uma vez que eu pregava num culto, chamava culto da unção, e eu fui ungir uma pessoa, e ela era muito vaidosa. Ela não queria óleo na cabeça, porque manchava a testa, e o cabelo ficava oleoso. Tinha que ungir a mão. Mas naquele dia eu estava muito profético para ungir a mão. Eu meti óleo, mas foi na franja inteira. Não estava muito respeitador dos protocolos aquele dia, sabe como é? Então ela reclamou: pastor, eu faço escova para vir para o culto. Me perdoa, irmã, mas agora você já está melada. Faz outra amanhã, está tudo certo. Não é esse óleo que vai matar você não, ele vai te curar. Mas irmão, vocês não sabem o que aconteceu, de verdade. Eu fico triste, mas aconteceu. Um mês depois, ela descobriu um câncer raro no intestino. E passou por um processo tão difícil, onde Deus literalmente humilhou essa vaidade dela, porque ela perdeu os cabelos, perdeu a saúde, não podia mais comer nada. E eu me lembro que ela me ligou e disse: pastor, me perdoa. Faz 4 meses que eu não vou na igreja. Estou num processo muito difícil. Eu não tenho mais por onde sair fezes. Já fiz 3 cirurgias com os melhores especialistas. Você viria na minha casa me ungir? Eu falo: só se for para derramar o óleo inteiro na cabeça. Falei mesmo. Sabe quantas vezes a gente se autopreserva dos processos de Deus pelas nossas frescuras? Irmãos, quando eu cheguei na mansão, era uma mansão, vários carros importados, motorista. Vem cá, olhinho. Peguei o óleo, fui no quarto dela: irmã, entenda como um ato profético, tá? Porque se foi essa raiz do seu orgulho que foi tocada, é agora que Deus vai quebrar. Eu falei: eu unjo essa mulher da cabeça aos pés, derramei. Aquela coxa truçou, branca, de cetim, ficou tudo manchadinha de óleo. Mas irmão, 45 dias ela estava cultuando de novo, no culto da unção. Você tem que escolher o que você quer, se é preservar a sua aparência ou se é ser curado por completo. Aleluia. Todo novo processo exige um sacrifício. Às vezes é da nossa autopreservação, é das nossas frescuras emocionais, é do não me toque, não me rele, não fale assim comigo que eu não gosto, não me corrija que eu faço birra. Eu vou parar de servir, vou parar de dizimar, vou parar de ofertar. O problema é seu. Porque aqui a palavra não vai faltar, o óleo vai descer, você vai ser curado. Essa casa vai avançar. Aquela irmã deu uma profecia sobre essa casa, e eu declaro: você que está de mão levantada, né, minha irmã Silvana? Em nome de Jesus, vai encher, vai transbordar, não vai ter por onde sair gente do ladrão. O Espírito de Deus vai vir, vai ser uma igreja de jejum e oração. Estamos cansados de igreja cheia de técnica e com pouco poder de Deus. Essa casa vai alcançar multidões, vai se espalhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Vai ungir novos pastores e líderes. Pastores vão sair também na sua zona de conforto, vão plantar igrejas, vão criar uma revolução de avivamento. Até aquele que passa correndo pela rua vai ver: existe uma luz de Deus brilhando na escuridão. Assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse sacrifício que Jesus fez nos deu acesso ao novo tempo. Esse acesso não é apenas um perdão, irmãos, é o poder de transformar por onde passa com a imagem de Jesus. Sabe, desculpa os mais tradicionais, mas você não nasceu só para ir para o céu. Não foi para isso que você nasceu. Você nasceu para ir para o céu, mas para manifestar o céu na terra. No céu tem falta? Não. Então você nasceu para manifestar provisão, não só sobre sua vida, sobre a vida de alguém. No céu tem doença? Não. Então você nasceu para manifestar cura, não só sobre sua vida, sobre a vida de alguém. No céu tem adoração? Anjos cantam dia e de noite? Então você nasceu para adorar o Senhor de dia e de noite, e a levar outras pessoas a adorar também. Ei, no céu tem libertação dos vícios, das drogas, das bebidas, da pornografia? Tem ou não tem? Então você nasceu para ser liberto e depois para libertar alguém também, no mesmo sentido. Será que no céu existe amor em abundância, sim ou não?
Tem, não tem? Então você nasceu para amar e ser amado e para transformar a sociedade com o amor de Jesus. Será que no céu, nesse exato momento, está tendo algum tipo de briga? Não. Então você nasceu para reconciliar pessoas com Deus e pessoas umas com as outras. Você não nasceu para ser um encrenqueiro, um fofoqueiro de plantão. Você nasceu para ser um reconciliador, um mediador. Você nasceu para ser um fazedor de ponte, não um levantador de muros. Eita Deus, o novo tempo vai ser recheado de Jesus quando você tiver esse posicionamento. A nova estação exige um posicionamento novo. O povo precisou ficar pronto para sair do Egito, porque fé sem ação não gera nada, a não ser frustração. Eu acredito e não se move. Eu creio que Deus pode. Qual é a ação que você tem depois de acreditar? Eu creio que Deus vai fazer. Tá bom? E depois de crer, o que você fez? Tem gente que só age. Tem gente que só acredita. Por que não unir os dois? Acreditar e agir. É aí que está o propósito. Assim, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Ele está falando, lombo cingido. Está pronto para caminhar, para correr, para fazer exercício. Ele está pronto para levar as boas novas, amém? Sapatos nos pés, estou pronto. Não vai ter nenhuma pedra no caminho que vai me parar. Eu estou protegido, nada vai me parar. E o cajado na mão fala de direção espiritual. O cajado na mão fala de pessoas que você vai pastorear pelo caminho. Você sabia que mais do que um título de pastor, você precisa ser pastor das pessoas? Ei homens, levante sua mão. Sabia que quando você nasceu, isso, você não levantou a mão, vou te levar para o forte em nome de Jesus. Sabia que quando você nasceu, Deus te deu duas missões? Você vai ser homem, depois você vai ser pastor, porque o pastor é sacerdote da sua casa. Você nasceu para ser pastor na sua casa. Você nasceu para levar a sua esposa, os seus filhos. Não sou casado ainda, tá? Seus pais para Cristo. Você nasceu para levar um vizinho para Cristo. Você nasceu para levar os seus liderados para Cristo. Você tem uma responsabilidade sacerdotal. Pastor, mas eu sou mulher e não tenho marido. Levante sua mão também, quero orar por você, porque Jesus não deixa ninguém sozinha. É isso. Jesus é o seu marido. Jesus é o seu marido, Jesus é o seu marido, Jesus é o seu marido, Ele é o seu sacerdote, Ele é o cabeça da sua vida. Então você tem direção, porque você tem cajado na mão, você tem sacerdócio. Deus não deixa a mulher sem sacerdócio não, você também, minha irmã. Não faltará a provisão do sacerdote, de direção, de recursos, de amor, de aconchego espiritual, emocional, de proteção. Esse posicionamento é importante, porque esse posicionamento gera milagres. Ora, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé, Abraão creu em Deus, deixou o pai e mãe, deixou a sua terra. Olha, pela fé, Noé começou a construir uma arca quando ainda estava sol quente, e todo mundo chamava ele de doido, ele continuava construindo a arca. Qual é? Eu queria pedir que você, nessa hora, refletisse 1 minuto pelo menos, sobre os seus posicionamentos de fé, de hoje até o final deste mês. O que você vai fazer de diferente que você não estava fazendo? Vamos lá, 1 minutinho, refletindo. Espírito Santo, mostra o que meus irmãos vão fazer de diferente para exercer essa fé para os milagres. Milagres são respostas à nossa fé. E nós estamos vivendo uma estação propícia para viver milagres. Quem se move em fé experimenta o sobrenatural de Deus. Deus, dá-me as chaves e os posicionamentos para minha nova estação, como homem, como marido, como pastor dessa casa, como pai, como líder. Me move, Deus, nesses posicionamentos. Move o seu povo. Quais são esses posicionamentos, Deus? Pelo menos 3, irmão, seja prático. Fala, Deus, eu me comprometo com isso. Eu me comprometo a me levantar e logo me ajoelhar. Eu me comprometo a ler a tua palavra todos os dias. Eu me comprometo a fazer um voto de jejum. Eu me comprometo a fazer um voto de oferta. Eu me comprometo a fazer um voto de não ter vergonha de falar de Jesus por onde eu passar. Eu me comprometo de agir com mais integridade. E aí vem a honra que é uma chave que sustenta o novo tempo. Porque sabe, não adianta Deus realizar milagres se a gente não tem honra
para com quem realizou o milagre. Isso pode se tornar um objeto do nosso desejo, da nossa vontade. Sabe filho mimado que acha que tem direito? A gente pode se tornar isso. Sabe o filho mimado que está acostumado a ter tudo, não ter falta de nada? Sabe o que eu faço lá em casa? De vez em quando, eu sou bem didático. O filho não quer comer. Filho, sabia que tem mais de 2 milhões de pessoas que passam fome no mundo hoje? Sério, pai? Deixa eu te mostrar um vídeo no YouTube. Pega o vídeo das crianças morrendo de fome, assim, bem sequinha, com a mosca já em cima. Ó, come tudinho. Porque o filho que tem comida todo dia não valoriza às vezes a comida que tem todo dia, sabe? Às vezes a gente está tendo tanta provisão de Deus toda estação, que a gente não valoriza a casa de Deus, a gente não valoriza a presença de Deus, a gente não honra as pessoas de Deus na nossa vida. E isso gera um bloqueio para milagres. A palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer milagres ali porque não havia honra. Então ele se movimentou para outro lugar. Cuidado com a desonra. Você nunca vai provar milagres em um lugar onde você desonra. Você nunca vai provar milagres de pessoas que você desonra. Você nunca vai provar lugares em um país que você desonra. Sabe, irmãos, eu estava assistindo o jornal antes de ontem. Me deu uma emoção tão forte quando eu vi a bandeira do Brasil. Irmãos, eu sou o primeiro que muitas vezes já tive vontade e tenho vontade de vazar daqui. Tenho oportunidades, tenho contatos, tenho chance. Mas quando eu vi aquela bandeira verde, amarela, azul e branco estendida, eu olhei o verde e me lembrei que aquilo representa as matas atlânticas e amazônicas que temos como pulmão dos mundos. Eu me emocionei, irmãos. Eu me lembrei do amarelo, que significa a quantidade de ouro que já foi tão explorada, mas que ainda pode ser explorada, porque a nossa nação é uma nação rica em metais preciosos e pedras preciosas. Eu olhei o azul e vi os oceanos fartos. Me lembrei do meu Nordeste brasileiro, com as melhores e maiores praias do mundo. Do litoral, do vasto litoral que temos, desde o Nordeste, passando pelo Sudeste, até o Sul do Brasil. Me lembrei que Deus tem uma palavra sobre o Brasil. Que o Brasil será um celeiro de missionários. Que o Brasil será um provedor para as nações. E quando eu vejo a Terceira Guerra Mundial estourando na disputa por energia, por petróleo, por recursos naturais e hídricos, eu me lembro que o Brasil tem o maior celeiro de agro do mundo. Eu me lembro que o Brasil é o maior exportador de soja e de arroz, de carne do mundo. Eu me lembrei que no Brasil não falta nada, só está faltando um povo posicionado que honra essa bandeira e que diz: assim diz o Senhor, eu serei o primeiro reto dessa terra. Pode ser que não haja políticos honestos, eu serei o primeiro a me levantar como um político honesto nessa terra. Pode ser que não haja pastores íntegros, eu serei o primeiro a me levantar como um pastor íntegro nessa terra. Pode ser que os empresários estejam macumunados com a política, mas Deus torna-me relevante ao ponto de fazer revolução no empresariado dessa nação. Eu chorei olhando para aquela bandeira e me lembrei da minha guerra em 2018. Da minha outra guerra em 2020, da minha guerra em 2022, minha, da Pretinha, do Davi primeiro, depois dos meninos, da Farol. Eu falei: Deus, sara a nossa nação. Não é possível que o Senhor não tenha um plano muito grande para esse lugar. Um país onde você paga mais de 40% de impostos. Porque a palavra de Deus diz que quando o governo é iníquo, o povo paga muito imposto. Quando os juízes são desonestos, não há estabilidade na nação. Então eu orei a palavra ali e falei: Deus, estou disposto aos sacrifícios. E antes que você confunda com a sua racionalidade e emocionalidade, se eu vou ser candidato, não vou. Até apoiar, não sei se vou. Estou falando do meu papel sacerdotal sobre essa nação e do seu papel sacerdotal. Quando foi que você fez um jejum pela sua nação?
Você está tão preocupado com pagar os seus boletos? Sabe que a palavra de Deus diz em Jeremias: se você buscar a paz e a prosperidade da sua terra, ela terá paz e prosperidade. Para de pagar, orar pequeno. Pessoas que oram pequeno. Deus, eu preciso de R$300 para pagar o boleto. Fala assim: Deus, eu preciso que pare de desviar dinheiro da minha nação, para que todos tenham pleno emprego. Deus, eu preciso, Pai, que o sistema de saúde seja visitado pelo Senhor, para que não haja falta de leito, Senhor. Para de querer só uma vaga para resolver o seu problema. Esse pensamento egoísta não é um pensamento de Cristo em nós. Cristo deu a vida dele por amor a mim e a você, a todos nós. A palavra de Deus diz em Isaías 53:5 que ele foi ferido pelas nossas transgressões. A cruz parecia uma derrota, mas era uma vitória. O fim de Jesus foi o nosso novo começo. Mas Jesus é alfa e ômega. Ele não conhece o fim. Então ele ressuscitou. E depois de garantir o seu novo começo, ele recomeçou. Por 40 dias aproximadamente passou pela terra, relembrando os discípulos da missão. A mesma coisa que eu estou fazendo hoje com vocês, relembrando a sua missão. Você não nasceu para mediocridade. Você não nasceu para orações pequenas. Você não nasceu para ficar paralisado nas suas dores e no seu passado. Você não nasceu para ter uma vida medíocre. Você nasceu para um novo tempo. Fiquemos de pé.